Olá pessoal, nós temos aqui então um material que vai ajudar a gente a pensar nesse novo negócio que vocês estão criando. Esse material é um material extra, ele não estava disponível no disco virtual, porque a intenção nossa não era criar um novo negócio, né? A nossa intenção original era avaliar um negócio já existente. E aí tem aqui então algumas questões para definição desse novo negócio que a gente precisa pensar. Eu dei ontem um feedback para todos os grupos sobre as ideias de negócio que vocês me mandaram. Alguns grupos tiveram várias ideias, eu fiz alguns apontamentos em cada uma das ideias que vocês trouxeram. Alguns outros grupos trouxeram uma única ideia e eu coloquei questões para o grupo pensar. São nessas horas que eu sinto mais falta da interação na sala de aula, porque é muito legal todo mundo ficar sabendo da ideia de todo mundo e poder fazer uma questão, sugerir uma coisa, dar um palpite. Esse é o nosso processo de interação, de criação de novos negócios quando a gente está em sala de aula, né? Cada um dos grupos apresenta a sua ideia e a gente tem a possibilidade de colocar questões que talvez o grupo não tenha pensado quando tenha tido a ideia, né? Que eu acho que é um movimento importante na vida real quando a gente se propõe a montar uma coisa nova. Porque muitas vezes quando a gente está montando uma coisa nova, a gente não consegue ter a percepção de algumas questões que poderiam fazer aquela coisa não dar tão certo quanto a gente imaginou, ou pelo menos não exatamente daquela forma que a gente tinha pensado. Então aqui eu vou trazer algumas questões para que vocês possam pensar a partir da definição, né? Para aqueles grupos que já tinham uma ideia, às vezes dar continuidade àquela ideia original do grupo, e para os grupos que tinham várias ideias, para poder escolher, né, uma das ideias do grupo para a gente dar seguimento agora à elaboração do trabalho. Se vocês quiserem interagir comigo naquele documento, né, de Word que cada um dos grupos compartilhou, eu salvei cada um daqueles documentos na minha barra de favoritos, então todo dia eu vou entrar lá e vou dar uma olhadinha. Se vocês quiserem acrescentar comentários dos participantes do grupo ou dar um feedback sobre o feedback que eu dei para vocês, vocês podem fazer isso por aquele documento, tá? Porque vai ser uma coisa que eu vou monitorar ao longo desse desenvolvimento nosso do negócio. Então, quais são as questões que a gente precisa pensar quando a gente vai definir um novo negócio? Eu trouxe aqui uma lista de questões e eu vou fazer uma observação sobre cada uma delas, ok? Então, a primeira coisa, né, obviamente, se eu dissesse para vocês assim, olha, estou dando R$500 mil para vocês abrirem alguma coisa. Teoricamente, o que vocês precisariam pensar, né? Bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, se eu tivesse um dinheiro nesse momento, qual negócio eu abriria? Na verdade, nesse momento não é um momento muito propício para abrir negócio praticamente nenhum, né? Nós estamos num movimento bem desafiador economicamente, mas pensando em situações, né, relativamente normais, o que nós faríamos se a gente recebesse um dinheiro, né? E isso é muitas vezes o que o empreendedor pensa, por exemplo, quando depois de muito tempo de trabalho em uma empresa ele é mandado embora e recebe o acerto dele, por exemplo, né? O que eu vou fazer na vida agora? Vou montar um negócio. Que tipo de negócio eu vou montar, né? Ou com aquelas pessoas que já têm esse perfil empreendedor e elas não gostam, né, de ser funcionários de empresas, elas querem ter mais autonomia, elas têm criatividade e tem uma série de características aí que compõem o perfil empreendedor, que com certeza vocês vão ver no último período na disciplina de empreendedorismo. Então essas pessoas, né, sejam empreendedores que a gente diz por vocação, ou sejam empreendedores por necessidade, ao montar o negócio, a primeira coisa, obviamente, é pensar o que eu vou montar, né? Então aqui eu tenho possibilidades, né? A gente muitas vezes pensa, hoje em dia muitos de vocês pensam, quando a gente fala de um novo negócio, já pensam em montar aplicativos, né? Vou até compartilhar um videozinho com vocês da Porta dos Fundos, muito legal sobre isso. E é lógico, né, o mundo digital tem cada vez mais tomado conta das nossas vidas, mas a gente poderia pensar em coisas diferentes, né? Eu poderia, por exemplo, ter uma empresa do setor primário, né? Poderia, por exemplo, decidir ter uma empresa de produção agroecológica de vegetais no setor primário. Eu poderia ter uma indústria, eu poderia montar uma indústria, obviamente não automobilística, como está aqui no exemplo, né? Porque eu precisaria de um capital para investimento muito grande, mas eu poderia montar uma
uma pequena indústria, por exemplo, de alimentos processados? Poderia. Eu poderia montar uma padaria, eu poderia montar uma farmácia. O que seria interessante de montar no contexto, no local, né, que eu estou, quais são as necessidades dos consumidores que não estão sendo atendidas. E aí, quando eu vou montar um negócio, eu preciso pensar em algumas coisas. Primeiro, obviamente, ninguém quer montar um negócio para o negócio dar errado. Então, eu preciso montar um negócio que tenha a possibilidade de obter sucesso, né? Então, o que eu vou olhar? Muitas vezes a gente tem empreendedores que fazem assim, eu tenho, por exemplo, no meu bairro, um carinha que montou uma barraquinha de cachorro-quente e a barraquinha dele de cachorro-quente está bombando. Eu vi, por exemplo, que ele já trocou de carro, Então, muitas vezes as pessoas olham, veem que o negócio deu certo e elas copiam esse negócio. Isso não é garantia que o negócio vai ter sucesso, né? No setor de alimentação, talvez seja um dos melhores setores para a gente observar que isso não é regra. Tanto que a gente tem ondas, né? Modas de alimentação do tipo, está na moda restaurantes mexicanos, abre um monte, fecha quase todos. Está na moda restaurantes de comida japonesa, abre um monte, fecha um tanto. Está na moda locais que vendem açaí, abre um monte e fecha um tanto. Por quê? Porque na verdade o sucesso do outro não é uma garantia que eu vá ter sucesso, né? O que eu preciso saber para poder ver se o negócio tem potencial de ter sucesso ou não primeiro, observar as oportunidades de mercado, né? Ver quais são as necessidades que ainda não estão sendo atendidas, porque às vezes no curto período de tempo uma necessidade é identificada por um empreendedor, por exemplo, percebe que as pessoas estão querendo comer mais comida japonesa e aí esse empreendedor vai lá e abre o negócio, mas rapidamente outras pessoas copiam e essa necessidade já foi suprida ali. Não vai adiantar eu perceber que esse setor está em crescimento e montar um negócio também, porque o mercado não vai suportar o mesmo negócio, a não ser que eu tenha criatividade para oferecer a mesma coisa de uma forma diferente, com outro tipo de atendimento, com outro tipo de proposta, né? E aí tem uma questão que é técnica, eu preciso observar qual vai ser o investimento que eu vou precisar fazer nesse negócio. Isso é uma coisa muito importante para negócios reais, né? As pessoas muitas vezes elas subestimam a quantidade de dinheiro necessária para se abrir um negócio. Em várias ocasiões, né, em várias disciplinas, eu já ministrei disciplina de empreendedorismo, já ministrei disciplina no curso lá de alimentos, que a gente tinha também que montar uma agroindústria. É interessante porque a gente não tem noção do quanto as coisas são caras, né? No curso de alimentos, por exemplo, para se montar uma agroindústria, a hora que o pessoal vai olhar, por exemplo, quanto custa cada bandeja de inox que é preciso ser comprada para se montar o negócio, eles descobrem que o investimento é altíssimo com coisas básicas. E muitas vezes também os empreendedores eles não consideram pequenas coisas nesse investimento e nessa necessidade de ter um giro de mercadorias, né? Eu tenho uma conhecida que decidiu montar um salão de cabeleireiros uma vez, né? E aí ela decidiu montar o salão, ela pensou assim, nossa, eu vou ter que ter um custo inicial ali de aluguel para poder organizar as coisas, vou ter que comprar um lugar para lavar o cabelo das pessoas, vou ter que comprar um espelho grande, um secador de cabelo, uma prancha. Só que pequenas coisas, por exemplo, eu vou precisar comprar um bom shampoo para lavar o cabelo das clientes, eu vou precisar... As pequenas coisas ela não contabilizou. E aí é mais ou menos que nem a nossa despesa pessoal. A gente não contabiliza as pequenas coisas, mas a hora que a gente junta as pequenas coisas, elas dão um valor que a gente se assusta, né? Então, é preciso pensar em quais vão ser os investimentos iniciais necessários, o que eu vou precisar de capital de giro e o que vai me custar manter aquele negócio. E quanto tempo, por exemplo, né, que a gente chama de tempo de retorno, eu vou ter até que eu consiga esse meu investimento de volta. E para isso eu vou precisar analisar, entre outras coisas, qual é o time que eu consigo para obter e aumentar o número de clientes do meu negócio. Porque, obviamente, quando eu vou abrir, né, as pessoas não vão conhecer o meu negócio, a não ser que eu abra uma franquia, né, que eu pego toda uma estrutura pronta.
Mas se eu for montar um negócio absolutamente novo, que é a proposta para vocês, eu vou precisar pensar que no primeiro momento ninguém vai conhecer minha empresa. Então, esse processo de conseguir e aumentar o número de clientes, ele é demorado. E aí, esse tempo, eu vou precisar ter recurso suficiente, ainda num primeiro momento, talvez sem que eu tenha lucro, porque o investimento e os custos são altos nesse primeiro momento. Mas esse negócio a longo prazo, ele precisa ganhar dinheiro, né? Ninguém abre um negócio, a não ser que a minha proposta seja montar uma organização filantrópica, alguma coisa nesse sentido, que aí o objetivo não vai ser ganhar dinheiro, o objetivo, né, vai ser minimamente pagar os custos. Então, ainda que eu monte alguma coisa que o objetivo principal não seja o retorno financeiro, e há vários negócios que são dessa forma, eu vou precisar ter um retorno suficiente, uma forma de arrecadar recursos. Porque, por exemplo, se eu for ter funcionários, como que esses funcionários vão ser pagos? Né? Eu tenho, não sei se vocês conhecem, em Uberlândia tem, por exemplo, uma instituição chamada SOS Mulher, bem interessante, que a coordenadora dessa instituição é a Cláudia Guerra. Ela é professora na Exam, que eu a conheço, é uma instituição bem legal. Então, ok, o SOS Mulher, o principal objetivo é atender mulheres em situação de violência doméstica, vulnerabilidade e tudo mais. Mas tem funcionários que trabalham lá, ok? Que alguns funcionários são voluntários, mas nem todo mundo é voluntário. A instituição tem uma sede. Como é que eu vou pagar o aluguel dessa sede? Então, essas coisas, mesmo que eu tenha um negócio que o objetivo não seja ganhar dinheiro, ele tem que ter uma forma de captar recursos, senão não tem como ele funcionar, né? Uma outra coisa extremamente relevante quando a gente vai pensar em por que abrir um determinado negócio é relativo à afinidade que esse empreendedor tem com aquele tipo de negócio. Gente, é muito difícil a gente montar uma coisa com a qual a gente não se afiniza. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não como peixe. Na verdade, eu não como nada que nada, né? Eu brinco, eu não como nada que venha quase nada que venha do mar ou de rio, né? Não como crustáceo, não como peixe, não como bacalhau, não como nada disso. Então, por exemplo, me imagine montando uma peixaria. Eu não tenho afinidade, eu não como aquilo, né? Não suporto o cheiro de peixe, por exemplo. Como que eu escolheria por montar uma peixaria? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto muito de massa. Por exemplo, eu não como, em geral, não como pães, eu não como rosca. Eu sou muito pouco afinizada com bolos. Então, como eu montaria uma padaria? Nem eu mesma experimentaria as coisas que seriam feitas no meu negócio. Então, não tem jeito, né? É lógico que eu não preciso conhecer tudo do negócio. Às vezes o negócio é uma coisa que vem de família, né? Não estou dizendo que é essa necessidade de afinidade desse tanto, mas alguma coisa que me leve a ter minimamente interesse por aquela área, né? Provavelmente quando vocês pensaram no negócio que vocês me sugeriram, vocês pensaram nesse negócio porque talvez algum de vocês fosse um possível cliente para esse negócio. Né? Em geral, esses são os negócios que dão mais certo. Eu vou montar uma coisa que nem eu compraria de mim mesmo? Como que eu vou conseguir vender esse negócio depois? Como é que eu vou conseguir vender meu produto, oferecer meu serviço, se eu mesma não seria um consumidor dele? Né? Me parece bastante incoerente. Aí é muito difícil de você conseguir vender uma coisa que você não vai comprar, né? E aí, depois dessa questão da afinidade, eu preciso, obviamente, ter informações e conhecimento sobre essa atividade. Então, eu gosto, por exemplo, muito da parte de papelaria, ok, né? Tá na moda, por exemplo, essas pequenas papelarias que vendem artigos, né? Artigos da China, na verdade, essas canetinhas diferentes, os planners, cadernos inteligentes da vida e outras coisas desse tipo. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho legal, eu me interesso por essas tranqueirinhas de papelaria, então isso seria uma coisa que eu montaria, mas peraí, então vamos buscar informações. Quanto de dinheiro eu preciso para montar isso? Onde seria interessante? Quem que compra esse tipo de produto? Será que montar uma loja é viável, considerando, por exemplo, que no centro da cidade tem um monte de lojinhas que vendem essas mesmas coisas por um preço muito mais barato do que eu venderia? Nesse caso, por exemplo, né, vou citar um caso para vocês. Tem, por exemplo, lá no Uberlândia Shopping, tem uma loja de artigos de decoração e de papelaria, não me recordo agora como ela chama, mas é no Uberlândia Shopping.
Eu já fui lá algumas vezes, eu acho a loja linda, adoro ir lá passear, tem um monte de canetinhas, de objetos de decoração na época de Páscoa, um monte de coisas interessantes, mas os preços são absurdos, assim, é extremamente caro. Você vai pagar, por exemplo, numa caneta de unicórnio R$ 15. Essa loja está lá no shopping, ela sobrevive. Como que ela sobrevive? Sobrevive porque tem uma segmentação ali de mercado que quer comprar essas coisas e que não se dispõe a passear aqui no centro e ir nas lojas Xing Ling, por exemplo, pagar R$ 3 exatamente na mesma caneta, né? Porque é a mesma caneta, gente. Não tem como dizer que não é. Lógico que tem umas coisas diferenciadas, mas grande parte das coisas da loja vem do AliExpress. Você abre o site, você vê que as coisas vêm de lá, né? Mas eles oferecem o mesmo tipo de produto para pessoas, por exemplo, que querem presentear outras pessoas, que ao, por exemplo, dar um chaveiro, eu já ganhei, por exemplo, um chaveiro dessa loja, bem legal, mas um chaveiro custa R$ 50, por exemplo, né? O que está por trás de uma pessoa que compra um chaveiro que custa R$ 50 numa loja dessa? Ela quer passar a imagem de que está dando um presente, arrumadinho e tudo mais, né? Então ela conseguiu achar esse nicho. Então eu preciso pensar em quais são as informações que estão disponíveis no mercado para que eu possa estruturar essa minha atividade de forma que ela seja viável. Uma outra questão importante é pensar em como eu vou oferecer um determinado tipo de negócio, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, então eu tenho aqui, né? Hoje em dia nem é permitido mais, né? Dependendo, as empresas de leite, elas trabalham só com processo de ordenha mecânico dos animais, porque é um processo mais higiênico e tudo mais. Mas se eu fosse um pequeno produtor de leite, por exemplo, eu pensaria, será que eu vou utilizar mais mão de obra ou será que eu vou utilizar equipamento? Né? Se eu for um cinema, por exemplo, eu vou colocar mais pessoas no caixa para atender a compra de ingressos, eu vou instalar máquinas de compra de ingresso automático. E aí isso são questões que as empresas precisam definir no momento em que elas estão se estruturando, né? Será que eu vou montar uma coisa que eu vou vender online ou eu vou vender na loja física? Será que eu vou ter um processo de delivery ou o consumidor vai ter que vir até o meu estabelecimento comprar? Ou será que eu vou misturar as duas coisas? Se eu for uma empresa que vai produzir uma indústria, eu vou utilizar mais mão de obra ou vou utilizar mais equipamento? Então, isso são questões que, para que uma empresa seja estruturada, o ideal seria que ela pensasse nessas questões antes. Por que é interessante utilizar mais mão de obra? A gente sabe que muitas empresas, por exemplo, de outros países, vêm para o Brasil porque a mão de obra no Brasil é muito mais barata, né? Ou vão para a China porque a mão de obra na China é muito mais barata. Em países europeus, por exemplo, muitas coisas são mecanizadas. Por quê? Porque lá eles têm um desenvolvimento de tecnologia muito mais aprimorado, né? Sempre vale a pena usar tecnologia? Não sei, por exemplo, se eu montar uma estrutura extremamente tecnológica aqui e essa estrutura der problema e meu equipamento for todo importado, quanto tempo eu demoro para ter uma assistência desse equipamento? Né? Eu lembro, por exemplo, na época que eu também dava aula lá no curso de alimentos, tinha um pessoal que trabalhava na indústria alimentícia. E aí o que eles diziam? Professora, grande parte dos equipamentos eles vêm da Alemanha e às vezes um equipamento estraga e a gente fica 2 semanas sem ter como usar o equipamento porque não tem técnico no Brasil ou não tem a peça para poder fazer com que esse equipamento volte a funcionar. Então, ok, trabalhar com equipamento pode ser mais produtivo? Pode. Talvez pode ser até que tenha um custo de produção menor? Pode. Mas e as outras questões que são envolvidas nesse processo? Né? Então, as empresas precisam pensar nisso. Hoje, por exemplo, eu fiz compras online. As compras chegaram aqui em casa. É a segunda vez que eu faço compra nesse mercado pela internet, né? Depois que começou o processo de quarentena. Primeira vez fiquei super satisfeita, recomendei o mercado, achei que foi muito bom. As coisas congeladas, meu marido que desceu, né? Moro no apartamento, ele desceu para pegar as coisas, falou que as coisas congeladas estavam no compartimento térmico, chegou tudo bonitinho aqui. Dessa vez, por exemplo, minhas compras acabaram de chegar agora mesmo, as compras, as coisas congeladas vieram descongeladas, então já não me deixou tão satisfeita assim. Então, ok, você se disponibiliza a entregar coisas congeladas, mas como é que esse seu produto chega até o cliente? Então, tudo isso precisa ser pensado, né?
Eu vou ter um bar, por exemplo, né? A proposta de um dos grupos. Eu vou ter um bar, eu vou ter um garçom que atenda as mesas, ou as pessoas vão até o balcão para fazer o pedido. Eu vou ter um aplicativo no qual as pessoas possam fazer o pedido, ou eu vou ter um menu para essas pessoas escolherem, um menu físico, né? São questões aí que vocês precisariam pensar. E aí, o interessante é, né, observar as melhores técnicas, que são aquelas que permitem produzir mais, com menos recursos, obtendo menores custos e maiores lucros, observando tudo isso que é ter as melhores técnicas, né? Lembrando que tem essa questão da manutenção, da possibilidade de mudança, né? Seja de funcionário, às vezes eu preciso treinar um funcionário para uma determinada coisa e aí esse funcionário logo vai embora e eu preciso chamar outra pessoa. Como é que funciona isso então, né? E tudo isso está envolvido aí nas melhores técnicas. A outra questão que a gente precisa pensar quando a gente vai montar um negócio é onde a gente vai montar esse negócio, né? Primeiro eu preciso saber se tem mão de obra disponível, né? A gente sabe, por exemplo, o meu sogro mora na Bahia, e aí na Bahia, lá o sul da Bahia é uma das grandes regiões produtoras de eucalipto para a indústria de papel e celulose no Brasil. Só tem eucalipto por lá, né? E aí, por exemplo, o meu sogro, ele morava como se fosse num condomínio fechado, que na verdade foi uma vila, construída por uma das empresas da área de papel e celulose, para que os engenheiros florestais que foram morar na cidade para trabalhar na empresa pudessem morar, porque a cidade é muito ruim, né? Não tem moradia organizada que fosse atrativa para que os engenheiros fossem, né, se mudassem para lá, para a região. Então eles fizeram isso, construíram um condomínio para esses engenheiros poderem morar, para ficar um pouco mais atrativo. Por quê? Porque eles precisavam de mão de obra qualificada que não tinha disponível naquele local, né? Então, tem mão de obra qualificada disponível? Isso é uma questão. Uma outra questão, obviamente, quando a gente está falando de produtos naturais, especialmente, a gente tem que pensar como é que é o clima desse lugar, onde eu estou pretendendo, por exemplo, tem um amigo que também no Nordeste está produzindo banana. Como é que é o clima para plantar banana no Nordeste? Dá certo, não dá? Chove mais, chove menos, faz mais frio, faz mais calor, né? Uma outra coisa é o solo, né? Esse solo, hoje em dia essas questões, tanto as climáticas quanto as de solo, elas têm sido bastante minimizadas pelo avanço tecnológico, né? A gente consegue ver pessoas já produzindo na área, em subsolos de apartamento no Japão, né? Frutas e hortaliças em subsolo do Japão. Então isso tem sido contornado, mas isso também afeta, por exemplo, mesmo as indústrias. Se eu, por exemplo, vou montar uma empresa que é mais afetada pela sazonalidade, e essa sazonalidade ela é mais forte nesse local onde eu estou montando o meu negócio, como é que eu posso trabalhar com isso? Que foi uma das questões que a gente respondeu, né, na nossa última atividade. Se eu tenho uma região que faz mais frio, na época do frio eu consigo vender casacos de couro, por exemplo, mas e na época do calor? Eu vou vender o quê nessa região que faz muito frio, né? Vou fazer calçados de couro, às vezes, bolsas, cintos, vou ter que vender outra coisa, né? Uma outra questão importante quando a gente fala de onde é em relação à questão do transporte, tanto o transporte para poder fazer esse produto chegar no meu consumidor, quanto referente ao transporte de matéria-prima para que essa matéria-prima chegue até o meu chegue até o meu negócio. Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas o Brasil é um dos principais países produtores de papel e celulose. E aí um dos tipos de papel que a gente produz muito, mas não exporta, é o papel higiênico. Por quê? Porque o papel higiênico ele é grande em volume e ele é baixo em preço. Não vale a pena mandar papel higiênico para fora do país, né? Não é uma coisa que vale a pena. Então isso precisa ser pensado. Além disso, obviamente, se a gente está falando de um negócio, né, de um comércio, por exemplo, da prestação de um serviço, eu preciso pensar onde é que está o meu consumidor, né? Eu vou montar, e é isso, a gente volta naquela questão que a gente tem que pensar as coisas alinhadas, né? Vou montar uma loja extremamente chique num bar muito popular da cidade. Será que isso combina, né? Onde eu vou querer montar um negócio? Será que é melhor eu ir para um shopping ou eu montar uma loja na rua, no centro da cidade?
Essa é uma outra questão que precisaria ser pensada. Até pouco tempo, os shoppings agregavam uma série de benefícios, né? Então eu ia para o shopping, eu já, né, sei lá, ia no cabeleireiro, eu lanchava, eu ia no cinema, eu comprava um presente de aniversário e eu podia comprar outras coisas, comprar uma roupa, por exemplo, numa loja, né? Hoje, por exemplo, com esse atual contexto nosso epidemiológico, será que as pessoas vão se sentir mais confortáveis, por exemplo, em entrar no shopping, que é um ambiente fechado, ou elas vão preferir, por exemplo, uma loja de rua, ou um lugar tipo esses pátios, né? Tipo o Pátio Sabiá ou o Pátio Vinhedos, que é uma estrutura mais arejada. Será que isso não vai ser mudado, a configuração disso, a partir do contexto que a gente está vivendo? Então, tudo isso a gente precisaria pensar, né? Tem uma série de vantagens e desvantagens aí, né? Ir para o shopping é mais caro, mas ao mesmo tempo, teoricamente, é mais seguro. O horário de funcionamento do shopping é maior, então o consumidor tem mais tempo para poder comprar, mas ao mesmo tempo eu tenho um custo maior de funcionário, porque eu vou ter que ter funcionários que trabalhem em 2 turnos. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Quando eu vou pensar em onde eu vou abrir o meu negócio. Então, eu tenho aqui a questão da mão de obra, que eu comentei com vocês. Tem a questão da economia de transporte, tem a questão climática de solo e tem uma outra questão aqui que eu não comentei, que é a questão dos subsídios, né? Isso serve muito especialmente para indústrias, né? Por que em geral as empresas de automóveis, elas iam e ainda vão muitas vezes para o Goiás ao invés de ir para Minas, né? Porque o governo de Goiás dá mais subsídio, eles muitas vezes dão terreno, dão isenção de imposto para não sei por quanto tempo. Então isso faz com que as empresas se sintam atraídas aí para lá e não vir para cá, né? Faz parte aí desse processo de negociação, de lobby das empresas com os governos, e se elas conseguem um lobby melhor, elas vão para onde elas conseguem esses benefícios. Uma outra questão fundamental para eu pensar em abrir um negócio é para quem eu vou vender, né? A gente já discutiu aqui algumas vezes, não tem como vender uma coisa para todo mundo. Então, qual vai ser a minha segmentação de mercado? Lembrando, gente, que nesse momento a gente está pensando isso de forma genérica, tá? Nós vamos trabalhar cada um desses aspectos de forma bem específica para o negócio que vocês estão pensando. Mas num primeiro momento eu preciso pensar de forma genérica nessas questões. Então eu vou vender um produto que é para pessoas mais velhas ou para pessoas mais novas? Qual é a cultura dessas pessoas que eu estou vendendo? Né? Uma vez eu fui num projeto de pesquisa da universidade, na época que eu ainda fazia graduação, a gente entrou, seria algo parecido com o que tem hoje do projeto Rondonça, que era uma época da Ruth Cardoso. Ela tinha um projeto esqueci o nome do projeto, mas enfim, era um projeto parecido com o Rondon, e aí eu entrei num grupo interdisciplinar para participar desse projeto, e aí nós éramos alguns economistas, alguns geógrafos, alguns sociólogos, e a coordenação do projeto era do Instituto de Economia. E aí a gente foi fazer um mapeamento de alguns municípios do norte de Minas, que são municípios bem pobres, né, que são na divisa ali com Brasília ou com o sul da Bahia. E aí a gente foi para esses municípios pesquisar tudo, né? A gente tinha reunião na prefeitura, a gente ia no sindicato rural, visitava as fazendas, visitava as indústrias, visitamos lixão, estação de tratamento de água. Eram 3 pequenas cidades que a gente foi visitar tudo que tinha na cidade, mesmo assim. Acho que foram uns 10 dias mais ou menos de viagem. A gente ficou uns 3 dias em cada uma das cidades, num trabalho bem intenso, o dia todo visitando as coisas. Nós acabamos nos dividindo em alguns subgrupos, e aí numa dessas cidades, por exemplo, eu fui visitar um frigorífico, e aí as atividades do frigorífico, elas estavam paradas, porque o frigorífico tinha fechado um grande contrato com o mercado árabe, eu acho. E aí a forma de abate, de higienização de todo o processo tinha que seguir um ritual exatamente da forma como esses novos clientes determinavam. Então tinha a forma de abater o gado que tinha que ser seguida, tinha o processo lá de pias que tinha que lavar a mão depois de cada animal, tinha o lado para o qual a planta de produção tinha que ser virada, tinha um monte de coisas, um monte de exigências que a indústria tinha decidido seguir. Por isso eles estavam em um processo extenso lá de reforma, para poder atender esses clientes por questões religiosas e culturais desses clientes, né?
cheguei a comentar em uma das aulas, né? Eu tenho um primo, por exemplo, que ele foi numa missão pro Haiti. Ele falou assim, olha, lá as pessoas não comem porco, porque por conta da religião o porco é associado a um animal imundo, mas comem cachorro, né? Olha, se a gente fosse pensar em comer cachorro, que absurdo é esse pra gente, né? Agora, né, a grande discussão é, nossa, temos o coronavírus, por exemplo, porque os chineses vendem morcego na feira, né? Ok, são questões culturais. Se eu for entrar no mercado culturalmente diferente do meu, vou precisar entender essa diferença da cultura, né? Vou vender para um público de mais baixa renda ou mais alta renda? Vou vender para um público mais descolado que compra as coisas na internet ou vou vender para um público que gosta de ir lá no lugar, pegar o produto, olhar para ele? Esse público existe no Brasil, né? Então, preciso mapear aí quem é o perfil de cliente que eu quero atender. Então, eu preciso identificar quais são os possíveis compradores e a possibilidade de nichos de mercado. Se eu acho nichos, gente, que ainda não conseguem ser atendidos e são nichos que indicam tendência de mercado, que são nichos que potencialmente podem crescer, isso é muito legal. Um dos grupos, por exemplo, propôs a produção de óculos para daltônicos. Isso é um mercado, por exemplo, é um nicho de mercado interessante de ser atendido, porque eu posso virar, por exemplo, empresa de referência nessa área. Eu posso decidir, por exemplo, né, um outro grupo sugeriu um negócio que atenda pessoas que têm restrição alimentar. Cada vez mais as pessoas fazem lá os testes e descobrem que são intolerantes a glúten, intolerantes à proteína do leite, intolerantes a não sei mais o que. Então, isso é um potencial, né, de ser atendido. Cada vez mais as pessoas estão decidindo não comer produtos de origem animal. Então, o que eu posso oferecer para esse mercado? Isso são nichos de mercado que apresentam potencial de crescimento. As pessoas estão cada dia mais antenadas em ter uma alimentação mais saudável, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta para que eu possa abrir um negócio. Uma outra questão importante que eu preciso pensar é qual é a escala do meu negócio. Eu vou criar um negócio para ser pequeno, eu vou criar um negócio para ser grande, e o quanto eu vou produzir. E por que essa questão é tão importante? Porque se eu produzo muito, se eu tiver um produto perecível, isso é um problema. Porque se eu produzo muito e o produto é perecível, vou jogar produto no lixo, né? Vou produzir alface para vender na feira. Eu produzo 300 pés de alface e vendo só 100, o que eu faço com os outros 200? Né? Provavelmente vai perder. Ou eu vou doar para alguém, mas não vou ganhar dinheiro com isso. Né? Então tem essa questão da perecividade se eu trabalho com produtos perecíveis. Se eu não trabalho com produtos perecíveis, eu tenho um problema de estoque. E estoque é custo, né? A gente sabe disso, o custo de manter um produto parado na empresa. Sem contar que se for mercado tecnológico, pior ainda, porque a defasagem desse produto ela é muito rápida. Então eu vou ter um produto em estoque que depois de amanhã eu vou querer vender e ninguém vai querer comprar. Né? Mesmo se a gente trabalha, né? Eu dei um feedback para um de vocês, não me lembro quem agora, mas que estava falando da questão da moda, né? Alguém sugeriu de que as roupas, por exemplo, os biquínis pudessem ser customizados, empresa que fizesse essa customização de roupas e tal. E eu conheço pessoas, por exemplo, que têm empresas de roupas, né, que são confecção própria e que lançam coleções. A coleção que é lançada e que não é vendida fica parada, né? Por quê? Porque eles estão sempre lançando novas coleções, eles não têm um esforço de venda da coleção anterior. Então, produzir muito é ruim. E produzir pouco? Qual é o problema de se produzir pouco? O problema de se produzir pouco é que o meu cliente vai até lá, ele vai querer comprar uma coisa, ela não vai estar disponível, e o que vai acontecer com esse cliente? Ele vai comprar do concorrente. E aí, quando esse cliente compra do concorrente, ele tem a oportunidade de experimentar um produto ou um serviço diferente do meu. E ele pode gostar, e ele pode nunca mais voltar no meu negócio, né? Sei lá, tem uma pessoa que eu gosto, um cabeleireiro que eu gosto de ir. E aí esse cabeleireiro, toda vez que eu tento marcar o horário, ele não tem horário disponível. Aí, nossa, cansei, vou em outro. E aí eu vou em outro e descubro que o outro é mais barato e cortou meu cabelo melhor do que aquele que eu tinha o hábito de ir. Não volto nunca mais naquele primeiro, né? Eu sou uma empresa que vendo sabão em pó e não consigo distribuir meu produto, né? Justamente o P de praça, então não consigo colocar meu produto no mercado. O cliente vai lá, nunca tem o meu, ele compra o do outro, ele descobre que o do outro é bom, adeus, não compra mais do meu,
né? Então isso precisa ser pensado, porque em especial quando as empresas não conseguem produzir quantidade suficiente, elas perdem cliente, e aí isso é muito sério, né? Porque a gente sabe que o custo de conquistar um novo cliente é 5 vezes maior do que o custo de se manter um cliente que você já tem. Então a questão, né, de lidar aí com excesso e escassez. Uma outra questão importante é quando, e o quando tem muito a ver com a questão da sazonalidade. Lógico, gente, que a empresa produz o tempo todo, né? O comércio atende o tempo todo, a não ser em períodos de quarentena, enfim. Mas eu preciso pensar se o meu negócio vai ser mais ou menos afetado por alguma sazonalidade. Por exemplo, é de conhecimento que a Cacau Show, por um grande período de tempo, até a Páscoa passada, pelo menos, sem ser a desse ano, que esse ano eu não sei como foram os números, mas as pessoas faziam fila na Cacau Show para comprar chocolate. Então, mesmo produzindo mais, eles não conseguiam atender a demanda. Por quê? Porque eles não se preparavam ou não conseguiam se preparar de forma suficiente para produzir o necessário, né? Empresas, por exemplo, como a Start nesse momento, a empresa está tendo provavelmente uma demanda muito maior pelos produtos que eles vendem, né? Especialmente pelo álcool em gel. Então, como as empresas podem se organizar para isso? Eu tenho uma floricultura, eu tenho que pensar, por exemplo, que em uma determinada época eu vou vender muito mais flores, né? Em dia dos namorados, em dia das mães, em dia de finados, né? Tava até tendo um papo meio fúnebre aqui com meu marido, ele também é economista, e a gente comentando, será que as empresas, por exemplo, funerárias, elas estão se preparando para esse momento que talvez a gente venha vivenciar por aqui, como tem acontecido nos outros países, porque isso é fato, né? Provavelmente mais pessoas vão morrer nesse período por conta do vírus, e aí será que elas estão, por exemplo, produzindo mais caixões? Será que, por exemplo, o único crematório que tem em Uberlândia, será que eles estão ampliando a capacidade deles de atender mais pessoas ao mesmo tempo? Isso é uma coisa que, se eu fosse uma empresária desse setor, eu obviamente estaria pensando nisso, né? A morte é um tema que a gente tem aí uma certa dificuldade em lidar, mas é um negócio. Né, se eu estou nesse negócio, se eu vendo caixão, nesse momento eu estaria pensando, nossa, eu vou ver quais são os meus fornecedores, vou tentar produzir mais, vou tentar comprar mais, porque talvez, espero que não, né? Mas se eu fosse desse negócio, eu já estaria na expectativa de, obviamente, atender mais. As funerárias, será que elas estão preparadas para atender, talvez, um aumento de demanda que a gente vem a ter aí com o vírus? É papo péssimo, né? Mas é real, né? Talvez a demanda deles mudem. Por exemplo, é sabido que em mês de carnaval, por exemplo, as pessoas morrem mais de acidente, morrem mais de brigas na rua. Então, isso é um período de maior demanda para funerárias já habitualmente, né? Época, por exemplo, de Natal e Dia das Mães são as épocas que o comércio mais vende. Então, eu tenho que estar ali preparado para essa sazonalidade. Da mesma forma que o meu negócio pode ser afetado negativamente pela sazonalidade. Então, eu vendo sorvete, né? A gente já comentou isso. Vendo sorvete, em lugares que faz muito frio, as pessoas vão tomar sorvete, não vão, né? Eu até citei o exemplo do açaí da terra. Eu acho que eles são ótimos na adaptação do cardápio. Obviamente que a loja fica muito mais cheia, né? Em período de verão, mas no inverno eles fazem umas campanhas super interessantes de marketing para divulgar o caldo, para divulgar o chocolate quente, para divulgar coisas de inverno, cardápio de inverno que eles fazem, que é bem interessante. Então, eu preciso considerar aí tanto as questões de variações climáticas quanto as sazonalidades e como é que isso afeta o meu negócio. Em geral, os negócios, quando eles vão ser abertos, eles são pensados para serem abertos em momentos antes do melhor momento de sazonalidade que aquele negócio pode passar. Por exemplo, vou abrir uma loja de brinquedo. Não vou esperar passar Dia das Crianças e Natal para abrir uma loja de brinquedo. Por quê? Porque ele é uma oportunidade das pessoas, ao estarem procurando com mais ênfase esse tipo de produto que eu vou vender, das pessoas me conhecerem, né? Se eu deixo passar Dia das Crianças e Natal, quanto que essas pessoas vão atrás, muito mais pessoas vão atrás de brinquedo, por exemplo, né? Eu quero montar uma papelaria. Poxa, eu preciso montar essa papelaria antes do final do ano, porque no começo do ano, quando é a época das papelarias venderem mais, eu já preciso estar aberta, né? Porque aí, nesse primeiro momento que ninguém me conhece, eu consigo aí ter um potencial de aumento das minhas vendas e do número de pessoas que vão passar a comprar na minha empresa bem maior. E por fim, a gente tem que pensar em por que eu abriria o negócio, né? Obviamente que, se a gente for pensar, a gente tem
aqueles empreendedores que são empreendedores que a gente já comentou, né? Empreendedores por opção, por vocação, e tem aqueles empreendedores que são empreendedores compulsórios. Na minha disciplina, talvez vocês possam estar nesse segmento, né? Vocês estão tendo que montar um negócio novo. Quantos de vocês montariam um negócio novo? Eu brinco que eu parei de dar disciplina de empreendedorismo porque eu me sentia meio charlatã, porque apesar de gostar do assunto, de ser um assunto que inclusive me permite transitar entre economia e administração, que é uma coisa que eu gosto, e de gostar de trabalhar o tema, eu não sou nem pouco empreendedora, por exemplo. Por que eu virei funcionária pública? Primeiro porque eu amo dar aula, né? Isso é fato, assim. Mas eu poderia estar dando aula na iniciativa privada, eu poderia ter montado uma escola, enfim. Por que não? Porque eu não tenho perfil empreendedor. Eu gosto, né, de ter uma programação ali, de saber quanto eu vou ganhar, de saber quando eu vou tirar férias. Tem problema nisso? Tem, assim, até certo ponto, por exemplo, ok, eu ganho salário, eu sei que eu vou ganhar esse salário provavelmente o resto da vida, né? Ainda mais nesse atual contexto. Não, ou não, né? Pode ser que eu ganhe menos, mas mais eu sei que eu não vou ganhar, né? Não tem essa possibilidade. Se eu fosse um empresário, eu poderia ganhar muito dinheiro. Nunca vou ganhar muito dinheiro sendo funcionário público, né? Mas eu tenho aí a questão, teoricamente, da estabilidade. Muitos desses conceitos andam sendo revistos, né, no atual governo. Mas, enfim, eram coisas que até então estavam garantidas. No atual contexto não tem nada mais garantido, né? Mas é uma opção. Se eu fosse empreendedora, eu poderia ter ganho muito dinheiro até agora, né? Poderia ter criado um negócio que deu certo, que virou franquia. Eu poderia ter várias franqueadoras várias empresas franqueadas nesse momento, né? Então tem isso, mas eu particularmente não tenho perfil empreendedor. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm, né? Que não se imaginam trabalhando, né? Pensa, eu estou aqui atualmente tem 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano, eu acho que eu estou no instituto. 14 ou 15 agora, eu estou confusa, acho que são 14. Acho que faz 15 em outubro, é isso. Os próximos, sei lá, né, quantas vezes a gente ainda vai ter reforma da Previdência, mas nos próximos 20 anos aí eu vou estar fazendo a mesma coisa, né, dando aula. Tem muita gente que pensa que passar os próximos 20 anos fazendo a mesma coisa, as pessoas quase morrem do coração ao pensar uma coisa dessa. Eu não, eu gosto da ideia de pensar que daqui a 20 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa, né, não exatamente talvez do mesmo jeito, mas a mesma coisa, né. Então são perfis aí. Então a primeira questão é pensar, né? Será que eu tenho perfil empreendedor? No caso da disciplina, vocês não estão tendo muita alternativa, né? Vocês vão ter que montar o negócio de todo jeito. Mas se vocês forem levar para um contexto mais real, será que eu tenho perfil para montar um negócio? Será que eu tenho perfil, às vezes, de enquanto esse negócio não cresce, eu não tirar férias, eu trabalhar final de semana? Será que eu tenho perfil para administrar outras pessoas, né, para fazer uma boa gestão de pessoas no meu negócio? Tudo isso precisa ser pensado, né, se eu tenho esse perfil ou não. E aí tem muita gente que abre o negócio porque é apaixonado por alguma coisa, e isso é muito importante, né, que a gente já discutiu lá no que eu vou fazer, quando eu penso no que tipo de negócio eu vou montar. Então a paixão é uma das coisas que movimenta as pessoas, mas obviamente eu também tenho que pensar que minimamente aquilo ali tem que ter um retorno, né? Então isso são questões aí para vocês pensarem, e aí esse roteiro de perguntas ele vai estar incluído aí na nossa próxima atividade, que eu vou explicar mais para vocês lá no Google Classroom por meio da atividade que eu vou disponibilizar, tá certo?